Olá malta do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Desta vez estou-vos aqui para trazer os meus 10 animes favoritos do ano passado, o ano de 2024. Que sim, eu sei que este ano demorei um pouquinho mais em relação ao ano passado para trazer este vídeo. O ano passado, se não estou em erro, lancei a meio de janeiro. Este ano, pronto, apesar de várias coisas, eu lancei alguns vídeos pelo meio e tudo mais e acabei por adiar um pouquinho, mas pronto, aqui está o vídeo. Não quer tarde, não quer tarde. Olhem, em termos de comparação, a Crunchyroll só vai fazer os awards deles em março, se não estou em erro. Portanto, para vocês verem, março ou abril, já nem sei. Está bastante tarde, portanto, quer dizer que eu ainda estou mais que tempo. Portanto, chega de chit-chat, né? Chega de falar de coisas que não importam e vamos efetivamente passar. Quero só relembrar que isto é uma lista pessoal, ok? Não necessariamente tem que dizer que é o melhor ou não é, porque não é assim. Também tem aquele fator de que há animes que eu não vi que não vão estar nesta lista, como por exemplo Dungeon Meshi, que eu acabei por não ver. Era um dos animes para eu ver, pá, mas depois acabou por passar e eu acabei efetivamente por não ver. Portanto, por exemplo, Dungeon Meshi não constará desta lista por esse mesmo motivo. Provavelmente estaria aqui, mas como eu não vi, não estará. E portanto, outros poderão não estar. Eu não me recordo agora de cabeça se poderia um ou outro entrar aqui, mas é o que é. Lembrando também só que entre o 10º e o 6º lugar não necessariamente é uma ordem, eu decidi uma ordem, mas não necessariamente acho que é algo que se devemos prender muito pela ordem. A partir do 5º sim, acho que já faz um bocadinho de sentido. Portanto, anime número 10, Kaiju Number 8, a produção da Production IG, um mangá que foi bastante cotado na altura e né, continua a ser, né, porque é um mangá que sempre vendeu bastante e que dentro do género shonen acho que faz as coisas relativamente bem. Não é nada por aí além, nunca se promete com uma história super avulta, uma história com muito, como é que eu ia dizer, bastante profundidade, por assim dizer, ok? Não é esse o objetivo, é basicamente matar os kaijus, enquanto que o nosso protagonista, que já tem nos seus 30 anos, que por si só é um diferencial do resto das obras, normalmente shonen, battle shonen, embora ele às vezes haja como um protagonista shonen de 15, 16 anos. É verdade sim, mas tem outros momentos onde não, onde ele realmente é um bocadinho mais responsável e nesse sentido acaba por ser um pouquinho diferente. E houve pessoas que não gostaram tanto, houve outras pessoas que gostaram mais, outras pessoas que ficaram mais ou menos ok. Eu sinceramente estou ali entre o ok e o gostei, está ali no meio, ok, acho que foi uma adaptação ok em si, a adaptação em si não foi nada por aí além, a Production IG fez um bom trabalho em alguns momentos, algumas coisas bem animadas, mas claramente não era aquela produção da Pro IG que nós provavelmente estamos habituados noutros tipos de produções, como Haikyuu e por aí em diante. Portanto, obviamente nesse sentido não era uma staff muito requintada, mas acho que vendeu-se bem, acho que o anime cumpre o seu propósito, tirando aquela opening é feia todos os dias, mas tirando isso, acho que o anime se propõe, ou que se propõe, acho que ele cumpre. A soundtrack não é muito, ou seja, não tem muita variedade, mas quando aparece até é interessante, embora às vezes se calhar parecesse que não estava bem colocada no sítio certo, não sei, deu um bocado essa sensação, mas de qualquer maneira, para quem quer uma experiência de um Battle Shonen no fundo com um protagonista que tem 30 anos e vai matando dos kaijus, acho que vale a pena, muito sinceramente. Eu na altura eu reagi também na Twitch, eu falei semanalmente todos os episódios, eu já tinha lido o mangá praticamente tudo que a primeira temporada adaptou, portanto eu já conhecia, mas acho que é um sólido número 10. Em nono lugar temos Windbreaker, a produção da Cloverworks, que é um anime bastante interessante porque tem um diretor que também é bastante interessante e embora em termos de plot não seja a coisa mais refinada, porque definitivamente não é, porque no fundo é literalmente um bando de delinquentes, entre aspas, de escolas a lutar entre eles, é isso que acontece na primeira temporada toda, só que é aquele tipo de anime que para mim pelo menos funcionou, ok? Porque é quase uma guilty pleasure, né, como se chama, e eu ponho aqui um pouco acima também por causa da parte da animação que até fluiu bastante bem em várias lutas. Claro que ali houve um pouco aquela sensação de que parece um pouco travado por causa do frame rate, mas ao mesmo tempo é coreografado, teve ali coisas bastante interessantes, bastante ambiciosas inclusive, e portanto a parte da produção até acho que se aguentou bem, tendo em conta todas as entraves que nós estamos habituados. Mas basicamente então o nosso protagonista entra nesta escola e ele basicamente quer ser o número 1 dessa escola. Só que as coisas não são bem funcionais para isso porque envolvem-se outras escolas e nesta primeira temporada basicamente acaba por ir uns contra os outros. Vamos ter já uma segunda parte, segunda temporada, whatever. Segundo o Cure já tem confirmado, portanto vai estrear efetivamente. Mas durante esta primeira temporada o nosso protagonista acabou então por lutar contra outra escola e tem todo um clímax e tudo mais com outra personagem que eu até gostei bastante, que era a personagem de óculos e de chinelinhos. Estou-me a esquecer do nome dele, Togame, não sei se é Togame, mas estou-me a esquecer do nome dele, mas das personagens fora da escola, melhor,
Sinceramente, até acho que foi das personagens que mais gostei, pelo background, da maneira como conclui a fight, né, a luta contra o protagonista, acho que ficou bom, na minha opinião. E lá está, é aquele tipo de anime que uma pessoa vê melhor se estiver com isto aqui desligado. Isto tem que estar desligado. Se estiver desligado, podem ver. Se quiserem um anime de luta, no fundo, onde, pronto, não tem propriamente um plot muito avulto, mas não chega a ser um Record of Ragnarok, ok? Um Shumatsu, não chega a ser isso, que isso aí sim é muito pior e é um PowerPoint. Aqui temos os dois mundos melhores. É melhor do ponto de vista de história e é melhor visualmente, é fantástico. Portanto, se quiserem ver Windbreaker, força aí. Em oitavo lugar temos o Sentai Daishikaku ou Ranger Reject em inglês, que eu não gosto muito desse nome porque foi o nome que eles adaptaram. Ou melhor, Ranger Reject não foi o nome que adaptaram, o Ranger Reject é ok, o pior é o Go Go Loser Ranger. Esse sim é pior, o Ranger Reject foi na altura pelas fanbase, né, porque supostamente é o nome mais literal de Sentai Daishikaku, enquanto que, pronto, a versão inglesa é Go Go Loser Ranger. É tenso. Anyway, este é um anime produzido pelo Yostar Pictures, ok? Que eu na altura falei sobre isso aqui, inclusive, que provavelmente poderia, a partir de certo episódio, começar aquilo a deformar um pouco. E efetivamente foi o que aconteceu, a partir mais ou menos do episódio 6, porque a Yostar estava a fazer mais coisas ao mesmo tempo. E não é um estúdio propriamente com uma infraestrutura enorme, com uma qualidade enorme, consiga dividir em vários animes, e isso acusou realmente até o episódio 5, 6, pá, visualmente fantástico, storyboards muito bons, os designs sempre muito bem detalhados, boa animação também, portanto, até o episódio 6, pá, fantástico, nada a reclamar, muito sinceramente. A partir do 6, visualmente foi descambando um pouquinho, com uns momentos mais altos, uns momentos mais baixos, foi variando um pouco, mas o que é isto? Bem, eu já estou aqui a falar tudo, né? Basicamente temos então uma desconstrução, por assim dizer, do género Ranger, onde o nosso protagonista é o vilão. Sim, é o vilão. Basicamente os vilões, que são aliens, eles foram basicamente postos numa jaula, por assim dizer, pelos Rangers, ok? E as pessoas pensam que os Rangers derrotaram os vilões, né? E os vilões quando aparecem numa arena, eles vão lá derrotá-los, que é para manter a humanidade, por assim dizer, salva e a humanidade com paz. Na verdade, não é tudo isso, aquilo é de facto um teatro onde basicamente o nosso protagonista e os outros vilõezinhos perderam os seus líderes e agora têm este espetáculo ao domingo onde basicamente é para fazer dinheiro para os Rangers. Sim, aqui os Rangers são tudo menos bons, pelo menos, é assim, não é que sejam maus, eles estão naquela grey line, ok? Há alguns que são piores, outros que são mais interessantes e não tão maus, por assim dizer, ok? Por exemplo, o vermelho é uma pessoa mazinha, por assim dizer, bastante. Todos eles parecem assim um pouco antipáticos no início, mas vamos compreendendo que nem todos são assim tão maus. Tirando o vermelho é mau mesmo, o vermelho é um lixo total. Anyway, as pessoas estão habituadas a que os Rangers sejam efetivamente bons. Neste caso não são, e nós acompanhamos pelo ponto de vista do nosso protagonista, que vai tentar entrar então basicamente na escola de Rangers e vai tentar ir contra para derrotar os Rangers porque eles derrotaram os bosses, por assim dizer, deles, e eles basicamente são puppets nas mãos dos Rangers. É uma desconstrução, pá, o plot é fantástico no sentido em que tem realmente uma coisa diferente, um diferencial, vocês não vão ver nada do género, acho que nesse sentido vende muito bem, embora, lá está, esta primeira season, porque vamos ter uma segunda, a parte final do plot acaba por ficar um pouquinho morno e não tanto com aquela sensação de novidade e de plot twist, entre aspas, que a primeira parte tem, ok? Os primeiros 5, 6 episódios. Portanto, quando vocês forem ver, vejam que realmente a primeira parte vai ser muito boa, mas depois vai descer um pouquinho, é um pouco mais lento, um pouco mais cadenciado, o plot em si também não acontece assim grande coisa, é um pouco também para desenvolver os personagens, que também é preciso. O que também não ajudou muito foi realmente a produção, que acabou por despenhar e nesse sentido não foi muito bom. Anyway, a opening é fantástica, visualmente é linda, e a música também é muito fixe, e espero que da segunda temporada seja algo parecido. Portanto, Ranger Reject cabe aqui no 8º lugar. Em 7º lugar temos My Hero Academia, 7ª temporada, produzida pelo Studio Bones, mais precisamente do Studio Bones C, que é apenas porque eles são divididos em 5 substúdios, ok? E finalmente eu consegui incluir My Hero num top, também porque se calhar não tem assim muita competição direta, mas porque finalmente foi uma temporada que eu achei bastante interessante. Claro que não foi perfeita, longe disso, tem alguns pontos que eu acabei por não gostar muito e, muito sinceramente, acontece sempre em My Hero tem sempre aquela... Um dia eu irei fazer um vídeo a dizer o que é que eu mudava, o que é que eu acho que podia ser de maneira diferente, mas muito sucintamente, tem momentos positivos,
divertidos, tem momentos não tão bons. Eu gostei muito da maneira como finalmente o enredo do Todoroki, do Endeavor e do Dabi, que se realmente, o Toya, né, se desenvolveu e terminou, finalmente, ok? Acho que foi uma maneira bem feita, na minha opinião, claro. Obviamente que não podemos esperar muito de uma obra que meio que se, como é que eu ia dizer, enjaulou, ou seja, meio que se prendeu a não desenvolver muito mais para além do que nós vemos. E o que eu quero dizer com isso é, a nível de um patamar de desenvolvimento mais profundo, o mais profundo que nós temos é sem dúvida este enredo. Tendo então esta jaula invisível, acho que foi o possível, acho que foi bom. Eu não estou a dizer que isto é mérito ou não do autor, eu não sei se foi por parte da própria Shonen Jump não permitir que certas tropes não pudessem ser feitas, porque lá está, é uma revista Shonen, não Seinen. Portanto, eu acho que havia um potencial imenso se não tivesse prendido muito nesta questão do setting escolar, né? Do tema escolar. Se fosse uma coisa mais focada na parte dos heróis e ver de um ponto da sociedade, porque nós vemos isso, porque nem todos os heróis são literalmente bons, né? São ali moralmente ali cinzentos, né? Na grey line, como se diz. Por exemplo, o Hawks, o Endeavor, ok, que já fizeram coisas. O Hawks no caso já matou, o Endeavor abuso, e portanto nesse sentido é uma história um pouco mais realista, porque efetivamente as coisas acontecem e nem todos os heróis são bonzinhos, ok? Portanto podem ser considerados heróis mas não ser bonzinhos, portanto neste sentido acho que é uma obra que até ataca bons pontos, mas acaba por falhar um pouco na sua execução e na maneira como poderia efetivamente ser diferente. Não sei se por culpa do autor total, não sei se também por parte da editora, eu não sei. O que eu sei é que podia ser melhor, mas esta season acho que conseguiu, visualmente foi provavelmente a melhor desde a segunda, terceira, sem dúvida alguma, melhor que a quarta, quinta e sexta, sem dúvida. Episódios com boa animação, episódios com boa direção principalmente, boas bordes, e acima de tudo conseguiu, na minha opinião, rematar este arco do Endeavor, que era o mais importante para mim. A luta entre o Shigaraki e o Deku ainda não acabou, né? Temos na parte final do All Might que aparece agora, que é uma personagem que eu volto a dizer que já poderia estar arrumada para mim, na minha opinião, que faria mais sentido, tendo em conta o peso emocional que poderia ter. Não necessariamente teria que morrer, ok? Eu não acho que tivesse que morrer, embora se calhar naquela situação, naquela parte, acho que fizesse sentido, mas pelo menos dar completamente handicap e ele realmente de não poder fazer mais nada, que é o contra o que vai efetivamente provavelmente fazer. Eu não sei spoilers, mas já. Yeah. Tirado o último capítulo, porque eu falei aqui do último capítulo. Anyway, temporada valeu a pena, sem dúvida alguma, desde a terceira temporada que eu já não me divertia tanto com o Boku no Hero e portanto merece estar aqui no meu sétimo lugar. Em sexto lugar temos Signs of Affection, pelo estúdio Aijadu, que visualmente não é nada demais, obviamente é algo normal das produções do Aijadu, mas também não faz propriamente mal, nem começa a ficar tudo torto, não, longe disso. E basicamente isto é um romancezito lento, ok, com drama, onde a nossa protagonista é surda. É basicamente isso. Ela é surda e então as personagens em volta dela, principalmente o nosso protagonista masculino, vai começar a entender e tentar compreender e aprender a linguagem, né, de sinais, né, para poder falar com ela e vai acabar por se apaixonar e tudo mais. É uma história com bastantes tropos de shoujo, e nesse sentido se calhar por isso é que poderia não estar tão alto, mas ao mesmo tempo não acho que seja algo muito extensivo ao ponto de estragar a história, por assim dizer, ok? Portanto, acho que é uma história bem cadenciada, a protagonista tem o seu carismazito, embora não seja nada de incrível, mas pelo menos o facto dela ser surda, por si só, lembra um pouco o Koe no Katachi, né? Obviamente não é tão aprofundado como o Koe no Katachi, na minha opinião. Acho que o bullying, por exemplo, retratado em Koe no Katachi é algo muito mais, como é que eu ia dizer, mais profundo, por assim dizer, e com mais detalhe. Neste caso eu acho que não é tanto para essa vertente, mas sim mais para a vertente de ver como é que as personagens comunicam, como é que as personagens vão ultrapassando os problemas, como é que a nossa protagonista vai realmente saindo um pouco da sua casca, por assim dizer, e começando a falar com mais pessoas, por linguagem, obviamente, sinais e tudo mais, e acho que nesse sentido é interessante. Obviamente tem lá o amigo de infância, tem o triângulo amoroso que sempre tem este tipo de obras, mas acima de tudo eu acho que não é uma história que se prenda muito no melodrama como 90% dos shoujos ou animes também, mais vezes shonen do género. Portanto, nesse sentido acho que se vê bem, é uma obra calma para se ver, tem algum drama obviamente, mas acima de tudo acho que como vendeu foi a maneira como o protagonista masculino e a nossa protagonista feminina acabam por de certa forma coexistirem, como comunicam e como interagem no fundo, e acho que ela é bastante queridinha e acho que vale a pena verem se quiserem, principalmente um anime de romance com drama e com esta diferencial que é no facto dela ser surda, embora obviamente já tivesse vestido com Ero Katachi, mas acho que vale a pena, portanto vejam.
Em quinto lugar temos Makaine, que foi um anime que eu vi no fim destes todos e entrou para quinto lugar pela One Pictures, porque embora seja uma rom-com de uma light novel do estilo que nós muito provavelmente estamos habituados, tem os seus diferenciais, que neste caso é o protagonista ajudar as heroínas que são rejeitadas. Normalmente o protagonista é que é rejeitado, ou assim, ou algo do género, ou as heroínas são rejeitadas pelo protagonista, mas neste caso não, as heroínas são rejeitadas por outras personagens. Obviamente, eventualmente, eu acredito que com as temporadas seguintes, se eu tiver, que ainda não há planos para isso, mas pelo menos na light novel, eventualmente as personagens que foram rejeitadas por outras pessoas acabem por se apaixonar pelo protagonista, por todos os motivos que nós sabemos. A maneira como trata foi bastante interessante, porque acaba por ser um diferencial, porque vemos o protagonista a não ser ele a rejeitar ninguém, e sim ele próprio a fazer amigos, porque ele também não tinha amigos, por assim dizer, né? Amigas neste caso, e a conviver com elas, ao mesmo tempo que de certa forma também as ajuda e une outros pares românticos. Temos outras personagens, né, secundárias que acabam por, então, os que rejeitam as nossas heroínas acabam por namorar com outras, e portanto, nesse sentido, acho que acaba por ser uma dinâmica muito interessante. A protagonista Ana é bastante carismática, de cabelo azul, ela é bastante carismática, vem muito bem à obra, sem dúvida alguma, e também gostaria de realçar a parte visual pela One Pictures, porque foi bastante ambiciosa, character acting fantástico, umas bordes incríveis, tem umas cenas de animação muito fantásticas, com o cabelo a mexer e tudo. A Ana, lembro perfeitamente dessa cena, ficou fantástica mesmo, incrível, e portanto, uma obra que à partida não precisaria disto, e que nós muitas vezes falamos, é uma obra que nem precisa muito da parte visual, como acontece em 90% deste tipo de obras, mas tem, e ter acrescenta. Uma pessoa diz, se calhar também não fazia muita diferença. Opa, se calhar até não faz, mas o extra agrega, na minha opinião, pelo menos para mim agrega, e eu sinto que a obra acaba por fluir muito melhor porque a parte visual ajuda, não tem aquela cena enfadonha, que às vezes, este mesmo plot, este é mesmo tudo igual, se fosse uma produção mais medíocre, se calhar não teria tanto impacto em mim, porque estou habituado a este tipo de nuances a nível de visual, de character acting, que isso emociona muito, e nesse sentido acho que acaba por ser um bom complemento. Portanto, vejam Makaine, que acho que vale a pena. Em quarto lugar temos Dan Dan Dan, pelo estúdio Science Saru, mais uma obra shonen, com os seus diferenciais, obviamente, bastante caótico. Já na altura, quando o mangá estreou, as pessoas ficavam todas, oh my god, o que é isto? Isto é bastante caótico, tudo all over the place. É verdade, sim, é uma história que foca em aliens e no sobrenatural, onde basicamente o nosso protagonista e a Momo, né, a protagonista feminina, eles basicamente acreditam no oposto. O protagonista acredita em aliens, mas não acredita na parte sobrenatural, enquanto que a Momo acredita em sobrenatural, mas não acredita em aliens. Até que um certo evento acontece e eles basicamente acabam por experienciar então o que eles não acreditavam, por assim dizer. E a partir daí, a história é bem animado, muito bem produzido pelo Science Saru, embora pudesse ser melhor em algumas coisinhas aqui e ali. Acho que faltou se calhar um diretor de ação melhor para levar as cenas de ação num patamar extra, mas isto estou a dizer num patamar extra, não quer dizer que já não esteja num patamar muito alto, porque já está, mas acho que poderia ainda elevar a mais. Eu penso sempre no potencial que as coisas têm, principalmente com a staff envolvida. Mas pá, acho que é uma obra que vende bastante bem. O episódio 7 é fantástico, é bastante... A nível, estão a ver quando eu falo aquilo de elevar o material original, pá, num nível sensacional. É bastante pesado, é um episódio bastante pesado, por assim dizer, onde vemos lá o plot lá da mãe e da filha, que a filha foi raptada, e toda aquela parte quando está acontecendo o presente do bicho, né? Porque lá está, foi a alma que ficou presa e virou um espírito mau, e toda aquela questão lá da moça cabelo rosa, que agora esqueci-me do nome, peço desculpa, esqueci-me do nome. Tudo isso, pá, ficou muito bem feito, bem animado, a storyboard principalmente fantástico, a nível de direção, aqueles designs, ou vermos a mãe, né? A fazer o balé naquela luz azul, né, no céu, pá, ficou fantástico. Portanto, sem dúvida alguma, um episódio super bem dirigido e muito emocional, mas acima de tudo é uma obra que, apesar de ser caótica, apesar de ser um pouco então over the top, ao mesmo tempo vai trabalhar nos certos tópicos de maneira, de certa forma, um pouco indireta e não tão, como é que eu ia dizer, convencional, por assim dizer, mas que, se vocês pensarem um bocadinho, realmente acaba por ser bastante interessante. Logo no início, que temos, né, da babá, né, da velha, por causa das meninas que foram, pronto, violentadas, por não dizer outra palavra, que senão a YouTube pode-me... Né? E depois temos esta parte da mãe e tudo mais. Portanto, todos estes mini-enredos, estes subplots que acontecem, que são um pouco disfarçados pela energia toda que a Momo e tudo mais traz, né? Mas ao mesmo tempo
e o Okarun, lembrei-me do nome do protagonista. Eu estava tipo a pensar como é que ele se chama, Okarun. E o Okarun, e portanto gosto bastante também da maneira como ele se transforma, gosto do design da transformação, acho que fica muito porreiro, mas acima de tudo é uma obra que é caótica, é uma obra que se calhar não é para toda a gente, mas que ao mesmo tempo tem uns plotzitos profundos e que acho que funcionam muito bem, na minha opinião. Em terceiro lugar, entrando no top 3, temos ReZero 3, o primeiro cure, que eu por aqui é um bocadinho estranho porque eu sei que vai dar já o segundo cure e que nem era suposto isto ser separado, não foi originalmente planeado. Podemos ver muito isso, muito provavelmente, pelo facto de a opening, visuais e tudo mais serem iguais, vão ser iguais, né, porque ainda não estreou nesta altura, deste segundo cure, mas foi o ano passado, terminou ali e eu decidi falar. E se calhar não merecia estar tão alto, mas eu sou um bocadinho bias com o ReZero, se calhar não merecia estar tão alto, se calhar Dandadan e Makaine até poderiam estar efetivamente acima, mas aqui eu vou um bocadinho mais bias porque eu gosto muito da obra, gosto muito do Subaru, embora lá está, esta season não tivesse provavelmente o seu grande clímax, que acredito que será agora neste segundo cure, mas apesar de tudo, opa, é ReZero, como eu digo, acho que o desenvolvimento do Subaru é fantástico, gostei bastante lá do speech, do discurso que ele teve, não foi algo super genérico, mas também não foi algo super profundo, acho que foi algo que se adequa perfeitamente à personagem que é o Subaru, e isso é o mais importante, é o enquadramento dentro da obra. Acho que nesse sentido acabou por funcionar muito bem. Portanto, temos esse discurso, temos todo este plot, né, nesta cidade, onde basicamente a Emília foi raptada, porque é para casar com o Regulus, e temos os arcebispos todos ali, de certa forma, tentar capitalizar com isso, como várias outras coisas, porque eles estão a tentar recuperar uns grimórios e umas cenas assim do género, coisas da bruxa, de uma das bruxas inclusive, e portanto nesse sentido temos as personagens então ali, todas ali dentro, e gostei porque esta temporada acabou por dar um pouquinho mais de liberdade de conseguir falar de outras personagens, desenvolver outras personagens que não tivemos tanto na segunda season, que foi claramente muito mais focado no Subaru, na questão do Subaru voltar com a Echidna, né, e um pouco da Beatrice também no final. Portanto, sinto que nesta temporada temos tido um pouco mais de liberdade nesse sentido de focar em mais personagens, e eu gostei bastante como, por exemplo, focaram na personagem do Wilhelm, né, o avô do Reinhard, e do seu passado, que já tinha sido brevemente mencionado na primeira temporada, com a questão da baleia e tudo mais, mas que agora realmente acabou por ganhar um pouquinho mais de distinção e compreendemos um pouco mais o porquê do Wilhelm, de certa forma, e não estar tão bem, por assim dizer, com o Reinhard, pelo que ele fez, ok? E outras personagens que vão aparecendo, mas acima de tudo, lá está. Obviamente que não teve um clímax super grande, porque lá está, porque o arco vai acabar agora nesta segunda parte, mas ao mesmo tempo acabou por desenvolver outras personagens, teve uma mudança de direção, teve uma mudança de staff toda, praticamente designer e tudo mais. A única coisa que manteve foi o White Fox, o estúdio, mas o Shinohara, que é o novo diretor, é um diretor bastante promissor e acho que tem feito um bom trabalho, principalmente a reviver um pouco da parte da animação. Temos cenas mais bem fluídas e tudo mais, que não tínhamos na segunda temporada de todo, mas acabámos por perder um pouco no território da direção, na minha opinião, porque o Goro Sesha, ou Masahiro Watanabe, que era o diretor anterior, era fantástico, isso aí, fantástico. Ele fazia literalmente omeletes sem ovos, ele não tinha ovos, mas ele fazia omeletes, e portanto, nesse sentido, ReZero perdeu um bocado nisso, ganhou um pouco noutras coisas. Acho que vale a pena estar aqui. Como eu digo, se calhar se tivesse em quinto ou quarto, não é de todo descabido, mas eu acabei por pôr aqui um pouquinho, se calhar, bias, mas é o que é. Em segundo lugar temos Oshinoko, segunda temporada, e antes que me comecem a martelar pelo facto de estar em segundo, sim, eu sei que vários leaks, várias coisas do mangá pós, que ele já acabou, que são asquerosas, mas eu aqui só estou a avaliar a segunda temporada, e esta segunda temporada foi incrível. A nível visual, elevou-se, cenas da parte do teatro fantásticas, animação, storyboard, com aquela parte imagery toda, né? aquela diferentes estilos artísticos que ajudam imenso no background das personagens. Portanto, pá, ficou fantástico, gostei imenso como desenvolveram a Akane, que é a minha personagem favorita, a maneira como desenvolveram a Akane, é um bocadinho também da própria Akane, e o facto um pouco, o clash, né, entre elas, pela disputa, por assim dizer, entre o Aqua, mas principalmente pela disputa de serem melhores atrizes, que é o mais importante, porque sim, tem o romance, tem o enredo do romance, mas o mais importante que eu gostei foi de ver como é que elas se desenvolveram a nível de atrizes e como é que elas superaram a nível de atrizes e pôr isso em primeiro lugar do seu desenvolvimento e deixar a parte do romance em segundo, por assim dizer, onde vemos a própria Akane a admitir que a Akane era melhor que ela e que ela tentou sempre superar por causa disso, e a Akane também no fundo a tirar as suas amarras, né, e conseguir efetivamente
ir para cima e atuar no melhor que ela conseguiu. Também vimos um pouco do Aqua com o seu estilo de acting, né? O seu estilo de atuar diferente, né? Um estilo mais sombrio, um estilo não tanto que dá nas vistas, mas que acaba por funcionar muito bem dentro do que está ali a propor. E, portanto, todos estes estilos, todas estas premissas, pá, ficou fantástico. Foi sem dúvida o arco que mais adorei. Eu adoro arcos de teatro, mas acho que este arco foi fantástico, sensacional, e a nível visual elevou muito. Ok, malta, eu sei, não vamos falar de coisas que infelizmente eu apanhei spoiler, não vamos falar disso, vamos nos prender nisto, e por causa disto, e só isto, a segunda temporada para mim fica em segundo lugar, porque eu achei sensacional do início ao fim. Fantástica. Em primeiro lugar, se calhar não é um anime que tanta gente provavelmente punha, né? E eu sei porque já vi muitas listas, mas para mim é um dos meus favoritos e concluiu perfeitamente esta história. E claro, Hibike Euphonium, terceira temporada da Kyoto Animation, o meu estúdio favorito. Tudo fantástico, pá, uma temporada que acabou por finalizar o enredo com novas personagens, introduziu novas personagens, vimos a Kumiko a ir um pouco mais além, vimos como é que a Kumiko finalizou virando professora. Sim, é um bocadinho spoiler, mas eu não quero saber. A Kumiko a virar professora foi super satisfatório e realmente ela provavelmente acabou por ficar com o Shuichi por causa da promessa e tudo mais que fez, mas acima de tudo vimos uma nova Kumiko e a maneira como ela interagia com os personagens, com a nova personagem que foi introduzida do terceiro ano, que acabou por ser, de certa forma, um pouco o contraste da Kumiko, ok? Gostei bastante da maneira visual como eles ilustraram durante muitos episódios a maneira como a Kumiko não se sentia à vontade para falar com a Mayu, né? Que é uma personagem que foi introduzida nesta temporada e que nesse sentido realmente não era algo que nós estávamos acostumados a uma dinâmica deste género. Já tínhamos tido obviamente com a Asuka, que de certa forma tem alguns pontos de ligação, mas acaba por ser diferente porque é da mesma idade da Kumiko, acabou por chegar de uma escola bastante prestigiosa, portanto ela sabia bastante tocar e tivemos este conflito de quem é que iria escolher para tocar nos nacionais, né? Porque finalmente elas foram aos nacionais e conseguiram alcançar, e portanto tudo isso, todo este enredo em volta da Mayu e da Kumiko acabou por se desenvolver muito bem, antagónico, às vezes chegou a dar um bocadinho de nervos da maneira como a Mayu fazia, mas como a Mayu se comportava, mas nós compreendemos tudo após a resolução do arco. Acho que resolve muito bem e toda esta parte visual ajudou imenso e sem dúvida alguma que teve um final, pá, super agradável, um final que concluiu tudo o que eu queria concluir. A Asuka apareceu um pouquinho, que é a minha personagem favorita, portanto também fiquei contente, mas acima de tudo, eu não quero tanto avaliar só pela terceira season, mas pelas 3 seasons mais o filme, um culminar de várias experiências, de emoções, de uma obra que se calhar não é tão bem vista, porque as pessoas não olham e pensam que, pronto, é diferente, porque é de música e tal, mas que eu vos recomendo, vão ver. São 3 temporadas mais um filme e ainda um spin-off, pá, que são sensacionais, desenvolve muito bem. No início tem um bocadinho de Yuri Bait, mas é uma coisa que acaba por passar, na minha opinião, e acaba por deixar de lado e sim desenvolver os personagens. E a Kumiko é das protagonistas mais bem desenvolvidas que eu já vi. Eu gosto muito dela, pá, gosto mais da Asuka, é verdade, mas a segunda que mais gosto é a Kumiko, personagem protagonista, é das minhas favoritas. É incrível ver a maneira como ela se envolve e uma pessoa se sente quase parte imersivo, né, daquele setting, daquele mundo, e portanto nesse sentido Hibike, pá, vale muito a pena. Eu não quero falar mais, vão ver e é isso. Portanto, espero que tenham gostado. Isto foi o meu top 10. Este vídeo deve ter ficado muito longo porque eu alonguei muito a falar de cada anime, peço imensa desculpa. Isto vai ter uma timestampzinha para vocês verem os animes. Eu vou pôr anime tipo 10º lugar, 9º lugar, ok, para não dizer logo o que é. Mas espero que tenham gostado, deixem o vosso like, subscrevam-se se não são subscritores e vejo-vos numa próxima. Bye bye!